Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo, não tenho onde que me envergonhar. Por tua justiça me salva e teu ouvido ouça meu grito, vem logo libertar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Separa mim um rochedo firme e forte, uma muralha que sempre me proteja. Por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, vem desatar-me, és minha fortaleza. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 17 de junho. Que nós possamos iniciar então este nosso momento de reflexão com muita fé, porque este é o tema de hoje, o que é ter fé? Paulo nos dirá que é simplesmente entregar-se e entregar a própria vida a Deus, é confiar totalmente em Deus. Que nós possamos então pedir ao Senhor que aumente cada vez mais a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que vamos refletir hoje é o capítulo 4, versículos 18 a 25 da Carta de São Paulo aos Romanos. Quem irá proclamar para nós hoje será a Cristina, de Contagem. Vamos ouvir. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado por sua idade quase centenária, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé, porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta tua disposição
foi levada em conta como justiça para ele. Afirmando que foi levada em conta para ele, a Escritura visa não só a Abraão, mas também a nós. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, creio e não vacilarei jamais. As igrejas domésticas de Roma eram muito diversificadas quanto à origem étnica, condições sociais e culturais. Paulo sabia disso, apesar de não ter sido fundador dessas comunidades, e provavelmente nunca ter estado em Roma antes de escrever a carta. Para ele, porém, há um elo de ligação entre todos, e esse elo se chama a fé em Jesus Cristo. Paulo foi fariseu irrepreensível, mas depois que fez a experiência de Jesus, sua vida e sua visão da religião mudaram radicalmente. Como fariseu, acreditava que a prática da lei tornava justas as pessoas. Como cristão, a justificação vem por meio da fé, que é a adesão à pessoa e à prática de Jesus. Refletindo sobre esse tema, ele recorda aos romanos a pessoa de Abraão, figura típica de quem tem fé em Deus. Nós podemos então nos perguntar: o que é ter fé? É simplesmente entregar-se e entregar a própria vida a Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Seu chamado por parte de Deus vinha acompanhado de uma promessa: ter terra, descendência e dar início ao povo de Deus, povo com vocação para não ter fronteiras de raça ou nação. Abraão apostou tudo em base ao chamado e à promessa, sem buscar garantias. Mais ainda, acreditou, conhecendo na pele a impossibilidade de ter descendência, pois ele estava velho e sua esposa era estéril. Esperando contra toda esperança, Abraão acreditou e tornou-se pai de muitas nações, conforme foi dito a ele: assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Deus coroa de êxito e torna justo Abraão por sua adesão incondicional, sem exigir garantias, sem ter certezas. Foi assim, garante Paulo, que Abraão se tornou não somente pai de Israel, mas pai de todos que acreditam em Deus e em Jesus. O mesmo acontece conosco, afirma a carta. Nós somos justificados quando acreditamos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, para nos livrar dos pecados e nos dar vida nova. Os cristãos, portanto, são chamados a fazer como Abraão, dar a própria adesão a Deus e a Jesus, sem exigir provas, sem buscar certezas ou garantias. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã de hoje, paz e bem. Que bom, né? Mais uma vez, a gente buscando as nossas referências de pessoas grandes na fé. Abraão é muito lembrado nas comunidades eclesial de base, porque ele é a figura em que Deus coloca
o sonho da terra prometida. Então ele caminha em busca da terra prometida, e não é à toa que Paulo, lá na carta dos Romanos, vai buscar essa referência desse guardião da fé, que nós aprendemos então, né, a respeitar e confiar no projeto de Deus. E assim a gente vai aprendendo, né, Eliane, que na nossa caminhada, quantas pessoas de fé a gente já encontrou pelo esse caminho, que deu testemunho da fé verdadeira, sendo fiel ao projeto de Deus. Ninguém pode prender um sonho, impedir alguém de sonhar. Ninguém pode prender a esperança de um povo sofrido a lutar. Ninguém pode abafar o grito do oprimido clamando Javé. Deus que salva e liberta o seu povo, que ergue o caído, alimenta a sua fé. Oh, 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 oh. La la ya, la la ya, la ya. Oh, 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 la la ya, la ya, la ya. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Como diz São Paulo, Abraão não fraquejou na fé. Embora tivesse vendo o próprio corpo sem vigor, ele manteve a esperança, acreditou em Deus. Que nós possamos crer cada vez mais em Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos, crermos em Deus e colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Que Ele, a fonte da bondade e do amor, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.